Boa tarde, galera, tudo bem? Então, galera, a gente vai dar início à nossa aula hoje a um novo conteúdo. Esse conteúdo que a gente vai falar é sobre os movimentos humanos, só que agora a gente vai falar de duas coisas importantes que nos protegem durante o movimento humano, que são bastante importantes, que é justamente a pele e também a circulação sanguínea. Hoje a gente vai aprender as funções, vamos ver a importância, o como ocorre e cada uma das diferenciações, tá ok? Espero que vocês tirem as dúvidas de vocês. Se ficarem com dúvida também e não conseguirem tirar, vocês podem falar comigo, tá ok? Então vamos lá para nossa aula. Então, galera, vamos lá para nosso novo conteúdo. E nosso novo conteúdo a gente vai falar sobre o movimento humano. A gente já vinha falando sobre o movimento humano, só que a gente vinha falando da importância dos alimentos para o movimento humano. Agora a gente já vai entrar em outro assunto que é dentro do movimento humano, só que relacionado à circulação sanguínea, ou seja, a regulação, e também a pele, a importância da pele para o movimento humano, quais são as funções, o que tudo isso pode acarretar e o que ela nos ajuda a manter durante a prática do exercício físico ou durante a movimentação básica mesmo do dia a dia, tá ok? Então vamos lá. Como já havíamos falado anteriormente em aulas presenciais, o ser humano ele se distingue de vários animais pelo simples fato da gente se movimentar de maneira específica, principalmente para realizar algumas atividades que só a gente consegue realizar. É se movimentar de várias formas para tocar um violão ou manusear algum objeto ou praticar um esporte. Então a gente tem essa forma única que nos diferencia de várias outras espécies animais, tá ok? Como a gente já havia falado, os alimentos eles são as fontes de nutrientes que nos permitem ter a energia necessária, a capacidade física necessária para a gente executar esses movimentos, tá bom? Ou seja, esses movimentos, esses alimentos, na verdade, como a gente já sabe, eles são divididos em algumas classes que são os reguladores, construtores e os energéticos. Os alimentos reguladores, como a gente já sabe, eles são responsáveis por regular todo o nosso organismo, desde a entrada, a saída e a também melhorar as funções do nosso corpo. Os construtores, ele já, o próprio nome já diz, eles são responsáveis por construir partes do nosso corpo, como fortalecer a musculatura, os ossos, o cabelo, órgãos. Então, os alimentos construtores são importantes para isso. E os alimentos energéticos, eles são os responsáveis por nos dar a energia necessária para a gente poder nos movimentar, poder realizar as atividades diárias. Tá ok? Aqui foi um breve resumo do que a alimentação é importante para o movimento. Tá bom? Agora a gente vai entrar no nosso novo assunto. Quando a gente começa a se movimentar, seja ela para a prática da atividade física, exercício físico, ou apenas para realizar alguma atividade diária, em nosso corpo ocorre algumas alterações que precisam ser adaptadas ou reguladas para que a gente possa se manter seguro e a gente não tenha nenhum problema grave de saúde. Então, o nosso corpo ele faz isso já pela gente automaticamente. E a gente vai entrar justamente nesse ponto. A gente vai ver quem são os responsáveis e como eles fazem isso para manter a gente seguro dentro da prática da atividade física e também da movimentação do dia a dia. Então, vamos lá. O primeiro ponto de segurança que a gente tem é a nossa pele. Como a gente já tinha falado anteriormente em sala de aula, a pele é um órgão que é bastante complexo e ele também é conectado a outras estruturas do nosso corpo. Ela é o maior órgão do corpo humano, ou seja, ela cobre todo o corpo, ela é passível de toque, então você já vai ver que a pele é a nossa primeira camada protetora contra bactérias, vírus ou qualquer outro micro-organismo que possa nos trazer algum mal para o nosso organismo, tá bom? E quando a gente se movimenta, ocorrem algumas alterações que fazem com que nossa pele tenha que se adaptar a estes estímulos. Como assim, professor? A pele, assim que a gente começa a se movimentar, o nosso corpo aumenta a temperatura, seja ela para a prática da atividade física ou não. Ele começa a aumentar a temperatura interna. Então a pele entende que isso é ruim. A gente vai ver mais na frente
como isso vai ser regulado. Então a pele ela começa a transpirar, ou seja, a gente vai ficar suando. Esse suor nada mais é do que uma resposta do corpo para a gente poder controlar a temperatura interna e assim a gente não tenha um prejuízo maior na questão por aumentar demais a temperatura do nosso corpo e a gente ter o que a gente chama de hipertermia, hipertermia, que é justamente o aumento demasiado da nossa temperatura, tá bom? Então vamos lá. Outra função muito importante para a manutenção da nossa saúde e da melhoria da qualidade de vida é a nossa circulação. Hoje a gente vai falar da circulação sanguínea, tá bom? Que é durante a prática do exercício físico, o nosso corpo precisa de algumas coisas bastante específicas e essa circulação ela é responsável por fazer essas atividades, corresponde a essas atividades, tá ok? Mas vamos lá. A circulação ela serve também, além de, claro, levar os nutrientes para o corpo humano, ela serve também para transportar algo mais e também ajudar o nosso corpo a se regular. E a gente vai entender isso a partir de agora dentro das funções da circulação. Então vamos lá. A primeira função que a gente vai falar da circulação é a regulação da temperatura. Como a gente falou, a pele, quando a gente começa a praticar atividade física, um exercício físico, uma atividade diária, o nosso corpo aumenta a temperatura interna. Então a pele começa a transpirar. Esse transpirar regula a temperatura interna do nosso corpo, certo? Mas a circulação sanguínea também tem esta função, mas só que ela tem uma função de manter a temperatura mais alta, ou seja, fazer com que o nosso corpo em um momento em que esteja mais frio comece a aumentar a temperatura justamente para controlar. Então a pele a pele ajuda a diminuir a temperatura e a circulação sanguínea ajuda a aumentar a temperatura para manter-se equilibrado, tá ok? Então como é que ela faz? Como é que ela faz essa regulação da temperatura? O sangue ele circula por todo o corpo de maneira homogênea, ou seja, de igual, ou seja, para todo o organismo, e assim ele permite que a temperatura esteja sempre adequada em todas as partes do seu corpo. Então a circulação do sangue faz com que você tenha a temperatura ideal para a sua sobrevivência. Isso é a primeira função da circulação, ok? A segunda função que a gente vai ver é a de transporte de hormônios. O que seria esse transporte de hormônios? O nosso corpo, através da alimentação, ele produz hormônios que precisam ser transportados de um lugar para outro. Então, quem é responsável por transportar esses hormônios é justamente a circulação sanguínea. Ela leva para os órgãos e tecidos que irão utilizar esses hormônios para as suas atividades que são necessárias para a nossa sobrevivência. Então, uma segunda função da circulação é o transporte de hormônios para órgãos e tecidos do nosso corpo. A terceira função que a gente vai ver da circulação é o intercâmbio de materiais. O que seria esse intercâmbio de materiais? Assim como o hormônio, o nosso corpo produz algumas substâncias e essas substâncias precisam chegar a determinado lugar. Então é através dessa circulação que a gente consegue transportar esses materiais necessários para a nossa sobrevivência. Então tem um papel de transportar as substâncias produzidas de uma parte do corpo para a outra parte que vão ser utilizadas. Ou seja, transportar de um órgão para o outro, ou do coração para um determinado órgão. Então é por isso que a circulação é importante no transporte dos materiais. Ok? A nossa próxima função da circulação é o transporte de resíduos. Assim como em qualquer célula ou corpo ou algo que a gente faça, as células produzem resíduos. Elas vão produzir coisas boas, mas dessas coisas boas sobram coisas, os resíduos, ou seja, o lixo, vamos chamar assim. Esse lixo ele precisa ser despejado, ou seja, sair do nosso corpo porque eles vão trazer problemas mais graves. E quem é responsável por levar até o local onde esse resíduo vai ser despejado é também a circulação. Então, a circulação sanguínea ela é responsável por transportar esses resíduos até o local onde vai ser despejado para o meio externo
esse resíduo que foi criado pela célula, tá ok? E junto com esse despejamento, além de despejar, claro, os resíduos, a circulação também tem a função de transportar nutrientes. Ou seja, quando a gente se alimenta, assim como a gente produz hormônios, o alimento, o nutriente, através que a gente absorve através da alimentação, é absorvido pelo sangue, absorvido pelos nossos órgãos e transportado para a circulação sanguínea, justamente para ser transportado para todo o nosso corpo e todos os órgãos necessários para poder servir de energia para as funções do nosso corpo. Outra função é justamente o transporte de gases. O que é esse transporte de gases? O transporte de gases nada mais é do que o fato da gente respirar. Quando a gente respira através do pulmão, lá dentro do pulmão ocorre a filtração desse ar, né? É a separação do CO2, que é o que vocês estão vendo agora na tela, é o sangue venoso, e temos o O2, que vai direto para o sangue arterial. Então, o pulmão separa essas duas moléculas e o coração, através da circulação sanguínea, faz com que o O2 vá para os órgãos e nosso corpo para poder alimentar eles, e o CO2, que é o resíduo criado, seja eliminado através justamente do sangue. Tá ok? Então, o transporte de gases é justamente também esse levar do O2, que é a substância boa para o nosso corpo, e o CO2, que é para despejar pelo sangue venoso esse resíduo criado através da respiração. Então, galera, esse foi o nosso conteúdo, tá bom? Iniciamos uma nova aula, então espero que vocês tenham gostado da aula. E como eu disse anteriormente, se ficou alguma dúvida, basta vir me perguntar que a gente durante a semana vai tirando essas dúvidas, tá bom? Então tenham uma boa tarde e até a nossa próxima aula.